existe um Deus poderoso em nosso meio, aleluia. Glória, 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 glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Saúde da igreja com a paz, Senhor Jesus. Podem tomar vossos assentos. Agradeço ao pastor Jorge Amorim pela confiança, pela oportunidade e a Deus sobre todas as coisas. Amém? Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui mais uma vez. É verdade que estou com o coração um pouquinho apertado, porque estou com muita saudade da minha família e da igreja da Bolívia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, ou São Mateus, capítulo de número 14, e o versículo de número 24. Que diz assim: Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era. Amém. Glória a Deus. Quero fazer menção aqui da Convenção Nacional da Bolívia. Viram um vídeo lá, pastor Domingo, que preguei aqui, ficaram bravos comigo que não dei saudações em nome do pastor Severiano Taborga, presidente da Convenção Nacional da Bolívia. Amém? Agora ele vai assistir o vídeo e vai ficar mais feliz. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos na Bolívia, como todos sabem. Estamos trabalhando e, em realidade, fazendo muito pouco. Porque eu não posso fazer nada, mas Deus pode. E um dia eu estava olhando a obra na Bolívia e dizendo: Senhor, eu estou fazendo muito pouco aqui. Será que o investimento que a igreja está fazendo condiz com isso? E o Senhor me disse, em um sonho, me levava e eu pregava a uma única pessoa. E essa pessoa se convertia e entrava nos céus. E Jesus disse para mim: uma alma já tem muito valor para mim. Que seja uma alma. Eu lembro quando cheguei, o pastor foi me posicionar em uma igreja lá. A igreja era bonita, né, pastor? Não tinha teto, não tinha parede, não tinha porta e não tinha janela. Tinha algumas cadeiras, um púlpito improvisado, um som improvisado, e chovendo demais, estava tudo alagado. E a dona Miriam, assim, bonita como sempre, se ajoelhou lá para orar, e já imagina, ficou as marcas da... Ah, tinha um sapo também, né? O sapo quase se converteu, aquele sapo. Grande. Aquilo não sabe, aquilo era um big sapo. E graças a Deus o Senhor tem abençoado a obra de Deus ali na Bolívia. E eu agradeço a Deus por isso. Minha família, meus filhos, minha esposa também estão mandando saudações à igreja. Estão muito felizes, viram os vídeos aí da festa e estão muito felizes. Glória a Deus por isso. Mas eu quero falar da palavra de Deus. Não sou um grande pregador, nem um pequeno pregador. Sou um pregador. Prego a palavra de Deus. Não tenho um conhecimento teológico tão profundo como vocês estão acostumados. Mas eu sei algumas coisas da revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus diz aqui em São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 24, como lemos, que o barco estava sendo
E entre mentes o barco já estava a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe, irmãos, na vida cristã, sempre o vento vai ser contrário. Quem pensa que a vida cristã é fácil para ser... tem uma igreja na Bolívia que chama Pare de Sofrer. Aqui ela tem outro nome. Não vou dizer o nome, não vocês vão saber. Mas depois vocês perguntam a dona Miriam, ela sabe. Igreja Pare de Sofrer. E essa igreja, ninguém que vai lá consegue parar de sofrer nessa terra. Porque Jesus nos disse que em essa terra o que íamos ter? Mas devíamos de ter o quê? Bom, porque ele venceu o mundo. Bom ânimo. E é disso que eu quero falar com vocês, ânimo. A palavra de Deus diz que esses homens que Jesus chamou, não foi eles que escolheram estar com Jesus. Às vezes um irmão um dia me disse: pastor, como eu faço para ser um pastor? Você não faz nada. Espera Jesus te levantar, né? Não precisa fazer nada. Espera que Jesus, ele vai te levantar no tempo de Deus. No tempo que ele quiser, ele vai fazer. Porque Jesus escolheu homens, quem ele quis. Por isso eu disse, olhando para o púlpito aqui, existem homens mais capacitados, mais estudados para pregar a palavra. Mas o Senhor disse, hoje é você que vai pregar. Então, Deus sabe todas as coisas. Deus tem uma palavra para mim e para você. Em meio de toda essa tormenta, em meio de todo esse vento contrário que nós estamos vivendo. Porque o Senhor Jesus é quem chamou cada um de nós para estarmos aqui hoje. É Jesus que convidou cada um de nós para entrar no barco. E sempre que entramos no barco, sempre que começamos na vida cristã, ninguém ora mais do que um novo convertido. Eu queria que esses pastores orassem como um novo convertido. Ou que eu orasse como um novo convertido. Que eu jejuasse como um novo convertido. Ou que eu, hoje, lesse a Bíblia quando era novo convertido. O novo convertido, ele tem uma fome e uma sede tremenda de Deus. Ele começa na vida cristiana, como Paulo diz, saindo na carreira mesmo. Ele começa a sair com todo o impulso. E ele começa a dar tudo de si. Ele começa a se preparar para a vida cristã. E na vida cristã, no começo, não existe muitas provas. Você reparou? No começo é só bênção, 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 bênção. E nós ficamos felizes porque no começo da vida cristiana tudo vai bem. Tudo está de maravilha. E você pergunta para um novo convertido, ele diz, vamos ao monte orar? E você diz, hoje não, estou cansado. Ele diz, vai se converter? Ele diz para você. Vamos orar hoje? O novo convertido diz, hoje não. Vai se converter? O novo convertido diz. Porque tudo para ele é novidade, ele está naquele ânimo, ele está tomando leite, como a Bíblia diz. Ele está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Ele está tendo suas crises de manha, ele está tendo suas crises de, muitas vezes, querer o que não se deve querer, porque eu me lembro que, quando me converti, eu fui ao monte e comecei a orar. Senhor, que o diabo se converta, Senhor. E os irmãos, para de orar com isso, rapaz. Esse não se converte, mas não. Eu disse, por quê? Aí me explicaram por que eu parei de orar. Mas eu queria até que ele se convertesse, que tivesse uma segunda oportunidade. Não sabia eu que ele já tinha tido uma oportunidade e não soube aproveitar. Então, no novo, quando somos novos convertidos, irmãos, que maravilha. Quem é novo convertido aqui? Tem algum novo convertido? Olha aí. Que maravilha. Novo convertido é uma bênção. Mas começamos assim, nesse pique. E a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o começo. Também quando passamos
já na caminhada cristiana, nas tormentas, quando já passamos do meio, nossa vida cristiana vai de vento em popa. Nada consegue mais abalar nossa vida cristiana. Nada consegue nos fazer mais voltar atrás, porque passamos tantas coisas com Jesus que não conseguimos voltar atrás. Mas o problema, em realidade, da vida cristiana está no meio do caminho. Não é quando você não é nem um velho convertido, por assim dizer, nem um novo convertido. É quando você está no meio do caminho, porque a palavra de Deus diz que Jesus obrigou aqueles homens a entrar no barco. Ninguém aqui entrou no barco por livre e espontânea vontade. Ou você veio obrigado pela dor, ou você veio por uma dificuldade, quando você viu que o último recurso para você trocar, quem sabe, de religião, era Jesus. Quem sabe você chegou como Jairo, como aquele homem, aquele principal da sinagoga, aquele homem que tinha tudo na religião que estava. Ele era um principal de uma sinagoga, ou seja, um principal de uma congregação, porque o templo central estava em Jerusalém, e era uma sinagoga de Cafarnaum. Ele era um principal ali, e ele teve que, um dia, deixar tudo, ir buscar Jesus, porque o que ele tinha de mais precioso, ninguém, nenhuma religião no mundo, podia dar jeito. O que ele tinha de mais precioso no mundo, nenhum homem na terra podia dar jeito. Mas havia um homem, e tem um homem hoje aqui, chamado Jesus, que é a solução para o meu problema e para o seu problema hoje. Havia um homem chamado Jesus e ele foi sem se importar com o que iam dizer dele. Ele foi até onde estava Jesus. E a Bíblia diz que ele se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus não era galileu, que Jesus não era um homem comum, que Jesus não era um nazareno, mas que Jesus era Rei de reis e Senhor de senhores. Independente se o sinédrio ia ou não excluí-lo da sinagoga, independente ou não se o sinédrio, o grupo dos 70 homens, que era o tribunal supremo naquela época, ia excluí-lo da sinagoga, não. Ele foi lá e se dobrou nos pés de Jesus. Porque um judeu não se dobra aos pés de homem algum. O grande problema dos romanos era que os judeus não se dobravam aos soldados romanos. E tinham que ser crucificados por isso, muitos. Mas esse homem, esse principal da sinagoga, esse homem que tinha um cargo muito importante, diante da dificuldade, diante do bem material que ele tinha, que era sua filha em realidade, ele se dobra diante de Jesus e reconhece que só Jesus podia mudar a história dele. Só Jesus podia mudar a história da família dele. Só Jesus podia mudar a história daquele homem. Aquele homem tinha uma única filha, e eu imagino na cabeça dele, pensando levá-la para o altar, levá-la a conhecer seus netos, porque era uma única filha. E seguramente ele já sofria muita discriminação, porque tinha uma única filha, não um único filho. Mas aquela filha era muito importante. E ele foi obrigado a entrar na mesma barca que nós estamos hoje. Quem sabe você veio de visita aqui hoje e pensa que está só fazendo uma visita, não é isso. Quem sabe você veio aqui e está dizendo, meu último recurso é esse Jesus dos crentes. É esse Jesus que eu escuto que faz milagres. É esse Jesus que eu escuto que consegue sanar enfermos, que consegue fazer tantas coisas. Esse Jesus que consegue mudar a história de famílias. Esse Jesus que consegue ressuscitar mortos. Esse Jesus que consegue
fazer relacionamentos voltarem a viver em paz. Todos nós fomos obrigados a entrar em uma barca. Nessa barca chamada igreja. Mas não igreja a de Jerusalém, ou qualquer outro nome. Mas nesta igreja chamada Igreja Salva e Remida pelo sangue de Jesus. Essa igreja onde Jesus é o nosso capitão. É onde Ele está adiante de nosso pastor também. É onde Ele está diante de cada um de nós, nos levando, nos conduzindo ao outro lado. Para chegarmos ao outro lado, e temos que chegar. E eles começam a entrar no barco, e eu creio que estão felizes porque diz, Jesus vai com nós. Porque da outra vez ele estava dormindo, o vento soprou, e nós despertamos ele, e ele resolveu o problema. Mas agora Jesus disse, entrem e vão, eu não vou. Eu imagino Pedro, os outros dizendo, quando Jesus estava no barco, nós despertamos ele. Mas agora vamos assim? E Pedro, eu imagino que era o dono do barco, dizendo, vamos. Não tem nuvem, não tem vento, não tem nada. Então nós vamos entrar no barco e vamos a todo vapor. Lembre que já fazia 3 anos que eles estavam aproximadamente com o maestro. 3 anos que eles estavam com o mestre. 3 anos que eles estavam nesse barco. E eles viram toda a classe de milagre. Eles viram coisas que nossos olhos não viram. Esses homens tiveram uma experiência tremenda com o Senhor. Mas agora eles foram para o outro lado do mar, sozinhos, aparentemente. E a Bíblia diz, minha Bíblia e sua Bíblia diz, que quando chegaram no meio do mar, na metade do caminho, se levantou um vento contrário, que açotava com toda a força o barco. Açotava o barco com toda a força, mas uma coisa acontecia. O barco não, como se diz, afundava? O barco não se afundava. É a diferença do meu barco e do seu barco, para o barco do ímpio. O ímpio, no meio da tempestade, o barco dele vai afundar. O meu e o seu, onde está Jesus, que nos mandou entrar, não vai afundar. No meio do mar, no meio daquela dificuldade, um pregador disse, o diabo levantou um vento. Não. Jesus deu ordem ao vento. Jesus deu ordem ao mar, porque o mar e o vento obedecem a Jesus. Jesus é um pouco meio maluco como eu, assim. Ele conversa com árvore, ele conversa com mar, ele conversa com morto, conversou com a filha de Jairo e disse, Talita, cumi, levanta-te. Porque todas as coisas foram feitas pela palavra dele. Tudo que existe, a pedra disse, e tem uma pedra, e se houve uma pedra. Uma flor, e a flor nasceu, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, tudo nesse mundo existe. No meio do caminho, o vento contrário vem. Mas esse vento começa a soltar o barco, com toda a força possível. E nesse barco estão 12 homens experimentados por Deus. Não eram mais 12 meninos, mas homens já experimentados na palavra de Deus. E começam a ficar desesperados neste barco, com o vento contrário. Começam a gritar. E os ventos contrários em nossas vidas sempre vão vir. É inevitável. Um dia na Bolívia estava meu filho que cumpriu 2 anos ontem. Tinha 1 ano e 3 meses, parece, quando deu febre nele.
a Djanira ligou para mim, e meu filho deu uma febre de 45 graus. 45 graus. E o médico dizia para mim, Dom Brás, que assim dizem lá, seu filho não vai viver. Seu filho não vai viver. E se viver, vai ficar com sequela. Seu filho, se viver, não vai ficar funcionando o cérebro dele normal. E ele dentro de uma banheira, assim, os médicos colocaram até gelo, irmão. Coisa terrível. Colocaram gelo, porque eu me despertei às 3 da manhã e disse, algo está pegando fogo aqui na cama, porque ele dorme no meio, meu e da minha esposa. Eu disse, tem algo pegando fogo, eu me assustei. E quando eu vi, era meu filho, que tremia igual. Levei ele para o hospital. Não orei nada, levei para o hospital. E quando o médico me disse isso, o Espírito Santo me disse, eu sou o dono da vida. Eu coloquei a mão na cabeça do meu filho e disse, febre, em nome de Jesus, saia do meu filho agora. E de repente o médico começou a medir meu filho e disse, Dom Brás, um milagre. Seu filho está reagindo. A febre já não existe, ele está bem. Nós vamos internar ele só para ver o que está acontecendo. Mas ele não tem mais nenhuma febre. E ele me disse assim, o senhor é o quê? Eu disse, sou pastor. Onde é a sua igreja? E eu dei o endereço da minha igreja. E para a honra e glória do Senhor, ele vai sempre lá adorar Jesus com nós. Algo tremendo o Senhor fez, irmão. Algo tremendo o Senhor fez em meio da tempestade, mas no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade, nós começamos a ficar preocupados. Quem já passou uma grande tempestade? Um grande tormento, ou quem sabe você está passando aqui hoje. Uma grande tempestade que está azotando o barco. E você não sabe por quê. E você está perguntando para Deus, por que estou passando isso? É porque o Senhor está permitindo. É porque o Senhor está dizendo para você, eu tenho que açotar algo na sua vida. Eu tenho que te corrigir em algo, eu tenho que te experimentar em algo, porque o que eu tenho para pôr na sua mão, não vai ser da forma que você está. Vai ser da forma que eu quero que você esteja. As tempestades na vida do crente, as tormentas na vida do crente, são para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus. É para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus. Quando esses homens estavam desesperados no meio do mar, quando eles estavam ali sem recurso, quando eles estavam dizendo, se sairmos do barco, saímos da frigideira para o fogo, não dá. Sobre o mar, ou sobre as ondas, vem Jesus de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural. E é interessante que o vento não se acalma com Jesus sobre o mar. Jesus está vindo sobre o mar porque Ele está sobre tudo, sobre minha dificuldade e sua dificuldade. E o vento só se acalma, se você pode ler depois. Quando um homem chamado Pedro, que não sei se o pastor aceitaria ele como obreiro, de tão bravo e ruim que era. Mas esse homem que Jesus chamou, esse homem que Jesus escolheu, ele diz, Senhor, se é tu, se não é um fantasma, se não é o diabo. Porque todos estavam pensando que era o diabo que estava inventando aquele vento. Mas ele disse, se é tu, Senhor, eu vou sobre o mar. Eu vou até onde o Senhor está. Vou fazer a minha parte, Senhor. Confiar. E Jesus disse, venha, Pedro. E Pedro faz a sua parte. Ele vai sobre o mar. Mas chega no meio do caminho.
ele começa a olhar o vento e as ondas. E começa a afundar outra vez. Mas sempre que você afundar no meio, sempre que você afundar no meio, é sinal que o Senhor vai te surpreender com algo maior. Não desista no meio. Não desista diante das dificuldades. Elias venceu os profetas de Baal, o profeta de Acera, e ele fugiu, porque estava sendo perseguido. E no meio do deserto, ele parou embaixo de uma árvore e pediu a morte. Mas o Senhor enviou um anjo e disse: Elias, come essa comida, bebe essa água, porque grande é o seu caminho na terra. E Elias come essa água, bebe essa água e come essa comida. E ele caminha 40 dias e 40 noites, diz a palavra, fortalecido por aquela comida. Mas sempre que nós nos fortalecemos no Senhor, mas não queremos que Deus cumpra o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na sua vida, eu quero que você entenda algo hoje. Deus sempre tem um plano B. Deus sempre tem outro preparado. Se você não quiser fazer nada para Deus, não te preocupe. Salvo você vai ser, porque Elias foi. Mas quem sabe você não vai ter os mesmos galardão que Eliseu. Elias entra numa caverna e diz: Senhor, só eu fiquei. O Senhor chama ele da porta da caverna e diz: Senhor, só eu fiquei. E o Senhor diz: não, existe 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal, que eu tenho separado também. Vai agora lá, Elias, e unge no seu lugar Eliseu. E Elias vai um pouco mal-humorado para ver o sucessor. É levado para o céu, mas podia ter feito muito mais para Jesus. A diferença de Elias para Pedro é que Pedro, no meio do caminho, mesmo negando a Cristo, mesmo negando ao Senhor, mesmo estando às vezes na dificuldade de entender qual era o propósito de Deus, ele começa a comer uma comida nova e buscar de Deus o renovo. Buscar de Deus que Deus renove suas forças. E esse Pedro, que estava andando sobre o mar, se afundou, e que Jesus disse: homem de pouca fé, até quando estarei com vós? Esse mesmo Pedro, agora, era a coluna da igreja, mesmo que tinha negado Jesus por 3 vezes. Esse Pedro agora era aquele que estava sendo a pedra, era aquele que estava sendo agora, melhor dizendo, posto sobre a pedra, posto sobre a rocha, posto sobre o cimento, para ser uma coluna na igreja. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem feito, não importa as caídas que você tem tido, o importante é que a mão do Senhor te sustenta. Diz a palavra do Senhor que quando os dois entraram no barco, o vento se acalmou. Quando os dois entraram no barco, o vento se acalmou. Porque não dá, irmãos, para fazer a obra de Deus. Se Deus quisesse fazer a obra sozinho, Deus faria. Mas Deus quer que eu e você estejamos lado a lado com Ele, para fazer a obra, porque a parte sobrenatural Ele vai fazer. A parte natural é eu e você que vamos fazer. Não tem como, irmãos.
A parte sobrenatural não é nossa, é de Deus. Mas a natural, essa que eu quero que você entenda, essa das falhas que o Senhor já sabe. Que o Senhor já sabe como eu e você somos. E foi Ele que fez nós. Ele que fez você, Ele que te chamou. E Ele sabe as falhas que você vai ter e que eu vou ter. Mas mesmo assim, em meio de tanta falha, o Senhor diz, é contigo que eu conto. Não desanime, não tenha medo, porque quando faltar o ânimo na vida da pessoa, nada prospera. Jesus disse, no versículo 27, do mesmo capítulo 14 de São Mateus. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende o quê? Tende o quê? Diga ao seu irmão, ânimo. Ânimo. Milagre não acontece sem ânimo, irmão. Eu fiz seminário com alguns irmãos, e esses irmãos estão esperando até hoje para ser enviado para algum lugar. Sabe por quê? Ânimo. Quando Deus falar comigo, eu vou. Deus já falou faz muito tempo. Ide por todo mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Quando Deus falar comigo, eu sou pentecostal até o osso, como diz o pregador. Acredito em todos os dons espirituais, mas acredito muito mais na palavra de Deus. Acredito muito mais que Deus fala pela palavra. Acredito muito mais que Deus cumpre as promessas que faz pelos seus profetas. Eu acredito que Deus é supremo, mas o Senhor sempre está esperando ânimo. Parece que está invertido esse versículo. Olha o que o Senhor diz: tende ânimo, sou eu, não temais. O que eles fizeram primeiro? Temeram, pensando que era um fantasma. O que nós fazemos primeiro diante das adversidades da vida? Tememos. Tememos, como eu tive medo de perder meu filho. A primeira coisa, a primeira reação é você ter medo. E o medo nos faz retroceder dos projetos de Deus. Por isso a Bíblia diz 365 vezes, não temas. Não temas. Toda vez que você temer, você está saindo da fé. Por isso o Senhor disse para Pedro, homem de pouca fé. Ânimo. O ânimo é tudo. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 25. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 26, perdão. Aleluia. Corre-lhe ao encontro, versículo 26, isso. Ao encontro e pergunta-lhes, vai bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu, vai bem. Versículo de número 28, por favor. Então disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Irmãos, essa mulher tinha algo de precioso, que ela não pediu. E é interessante que o Espírito Santo de Deus reparte os dons para nós como Ele quer. Quem sabe você quer ser um profeta, mas Deus te quer usar em milagres. Quem sabe você quer ser um pregador, mas Deus quer te usar de outra forma. Porque os dons espirituais são Deus que reparte na igreja. É Ele que faz crescer em nós. É como um jovem me perguntou, pastor, eu creio que tenho o dom de cura. Eu disse, como você crê? Não, porque eu creio porque um irmão me falou. Eu disse, mas você já orou por alguém e alguém foi curado? Eu tenho vergonha de orar.
Como você vai saber o que Deus tem para a sua vida se você não começar a trabalhar? Como você vai saber se Deus vai te usar na cura, se você não vê um enfermo e orar por ele e dizer, enfermidade saia em nome de Jesus? Como você vai saber se você vai ser usado por Deus na palavra e não ler a Bíblia? Um dia eu estava numa igreja, era novo na fé, e eu estava orando e dizendo, Deus me usa na palavra, Deus me usa na palavra, Deus me usa na palavra. E o pregador disse, tem irmãos aqui que estão pedindo para Deus usar a palavra? Está esperando Deus abrir a cabeça dele e enfiar a Bíblia dentro? Vai ler a Bíblia. Porque é interessante que a Bíblia não diz para ler, ser lida. A Bíblia diz para ser esquadrinhada. Esquadrinhada, não sei como seria isso em português, mas é você se aprofundar na palavra de Deus. Não ficar só na letra, porque a letra mata. Mas você chegar no fundo da palavra de Deus. Na revelação daquilo que Deus quer para a sua vida. Esses homens estavam um pouco perdidos. A sunamita, ou sulamita, eu creio que é sunamita, não pediu um filho, mas a si mesmo foi dado. Mas o filho morreu, teve uma febre alta e morreu. E interessante é que não faltou ânimo para ela. Perguntavam para ela no caminho, tudo vai bem? E ela dizia, vai bem. Pergunta para o seu irmão, tudo vai bem? Tudo vai bem, irmão? Porque tem uns irmãos que você pergunta, tudo vai bem? Ele diz, minha vida está meu Deus, pastor, se eu contar para o senhor vai vai chorar e me dar dinheiro. Tem gente que você fica até mal quando você vai falar com ela, porque nada está bem na vida dela. A mulher estava com o filho morto, mas ela disse, tudo vai bem. O Geazi foi e perguntou, tudo está bem? Ela disse, tudo vai bem. Porque ela sabia que tinha que encontrar os pés certos para depositar suas queixas. Não adianta você estar murmurando com um ou com outro os seus problemas. Não adianta. Você tem que encontrar os pés certos, e os pés certos são os pés de Jesus. Você tem que encontrar esses pés e se derramar neles, orar e dizer, Senhor, nada está bem. Eu preciso disso, disso e disso. Aonde ele já sabe, mas ele quer que você escuta. Aonde ele já sabe o que você necessita, antes mesmo de pedir, mas ele quer que você escute. Vou dar um testemunho aqui. Eu e minha esposa atendíamos essa obra que fomos atender que o pastor nos posicionou, e tinha que tomar 2 micro-ônibus para chegar lá. Era bem longe. A gente saía às 5 da tarde e chegava lá às 7h30 na hora do culto, mais ou menos. Atendia a obra e depois voltava. Voltava e tinha que chegar em casa 1h, mais ou menos, com os micros. E a gente morava numa rua que o pastor Jorge da Mira não sabia onde vivíamos. Uma rua sem asfalto e um quarto pequeno. E eu literalmente atolei, irmão. Com o meu terno assim, sapato, atolei no barro. E minha esposa grávida do meu primeiro filho. Eu fiquei atolado e ela também em frente da casa. E chovendo, e minha Bíblia toda molhada. Eu olhei para o céu assim e disse, Deus, tua palavra diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E pedis para gastar com o vosso próprio deleite, diz em espanhol. Deus, eu quero um carro. Como mulher nunca está satisfeita com nada? Calma, vou explicar. Minha esposa me disse, amor, nós vivemos aqui nesse quarto, num colchão, no chão, e você pede um carro, pede uma casa.
como o homem também não fica irado, eu disse, me dá um carro com uma, não, me dá um carro com uma casa na garagem. Assim falei errado mesmo. De tão bravo que eu estava. Falei, Senhor, então me dá um carro com uma casa na garagem. Ela disse, não é assim, vai ser assim então. Diga amém. Amém. Para a honra e a glória de Deus, irmãos. Pastor Jorge, sabe, eu nunca pedi nada para ele. O que ele deu foi Deus que colocou no coração dele. Passaram-se 15 dias, o pastor me diz, Braz, estou indo na Bolívia. Já fazia um tempão que ele não ia na Bolívia. E quando ele chegou na Bolívia, ele me disse, me busca no aeroporto. Eu peguei um táxi, fui lá e levei ele para o hotel. Ele me disse, amanhã você vem aqui, que eu tenho uma surpresa para você. E quando ele me disse que a surpresa era um carro, que eu já estava andando nele e nem sabia que era o carro, porque ele me disse, eu vou te dar um carro, escolhe o carro que você quer. Falei, se Deus falou com o senhor para me dar um carro, ele também vai dar a marca e o modelo, eu não vou pedir nada. E ele disse, bom, o carro é esse que você está andando nele. E eu fiquei assim, irmão, meio sem reação, nem ri, nem chorei, nem nada. E ele ficou preocupado, ele disse para mim, você não gostou do presente, não? Falei, pastor, não é isso, se eu contar para o senhor a história, o senhor não vai nem acreditar. Aí a dona Miriam me disse assim, Braz, já que nós estamos de carro, eu quero ver onde você mora. E minha esposa disse, muito chique para nossa casa simples. Eu disse, dona Miriam, deixa para outro dia. Não, eu quero ir agora, ela disse. Eu disse, ai meu Deus. Parei o carro assim na rua, ela disse, Braz, onde é a casa? Não estou vendo a casa que eu disse, a gente mora nesse quarto aí. Aí, eu disse, dona Miriam. E quando eu olhei para ela, eu vi uma lágrima descendo do óculos escuro dela, que ela estava assim. E eu disse, só não quer entrar? Ela disse, não, o que eu tinha que ver, já vi. E ela disse, leve eu para o hotel que eu vou falar com o Jorge. E chegando lá, eles subiram, conversaram. E ela me disse, Braz, você vai alugar um apartamento na cidade. E não se preocupe que nós vamos mobiliar ele. E vamos te ajudar. Sabe por que isso, irmãos? Fidelidade com Deus em um sentido. Vou te explicar. Eu e o irmão Zé, fomos numa outra igreja, que não vou dizer o nome por isso. A igreja que tinha, em realidade, através do pastor Jorge, me enviado para a Bolívia. O pastor Jorge, em realidade, através dele, essa igreja me enviou para a Bolívia. E o irmão Zé foi comigo lá. O Zé lembra. E quando entramos assim, eu todo feliz, entrei no gabinete do pastor, o pastor disse o que para mim? Sua ajuda está cortada. Disse, pastor, como assim? Ele disse assim, a partir de agora, sua ajuda está cortada. Eu disse, Jesus, mas não dá para mim voltar. E ele disse, está cortada. Eu saí, entrei na saveirinha do Zé, a saveira que você tinha, né? E o Zé me disse, que aconteceu? Porque Deus sarou ele da gagueira. E aí eu disse, Zé, não aconteceu nada, tudo vai bem. Mas ele viu que eu estava bravo. Aí disse, vamos pôr uma música aqui para alegrar. O J Neto cantando. Que estava cantando, Zé? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de ti. Deus cuida de mim. Aí o Zé viu que eu comecei a chorar, porque eu sou meio chorão. E ele disse, mas que foi? Falei, Zé, Deus vai me surpreender em algo. Irmãos, sempre que o vento soprar na sua vida,
Sempre que o vento bater na sua vida. Quem te colocou no barco foi Jesus, nunca esqueça disso. Quando o homem olhar para você e não ver nada, e quando você estiver no meio do deserto, sem água, sem comida, nunca se esqueça de olhar para o céu e dizer: é em ti, Senhor, que eu confio, porque o Senhor vem por cima, não por baixo, é de uma forma sobrenatural que o Senhor vem. De uma forma sobrenatural Ele vem, na minha e na sua vida. Por isso, versículo 27 do capítulo 14 de Mateus, não temas, não tema mal algum, não tema o que pode fazer o homem, não tema nada, não tema coisa alguma, porque foi Ele que te chamou. Não tema nem a morte, porque Ele tem domínio sobre ela. Porque Ele disse: eu sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Bom ânimo. Esse pastor é meio louco, ele ri muito. Irmão, eu já chorei muito na vida. Quando era drogado, eu chorava muito. Quando era drogado, aqui tem uma irmã que viu quando eu me converti, da forma que eu cheguei na igreja endemoniado. Dei um murro na cabeça da vó da Elisângela, como é que é? Elisângela, como é? Da esposa do pastor, da Andresa, da esposa do pastor Wagner. Ela do meu lado assim orando e eu, bum, só vi as perninhas dela para cima assim. E eu pesava 43 quilos, hein? 44 quilos. E o irmão Miguel veio e me segurou e, irmão, foi uma beleza. Capeta voou para todo lado e eu fui liberto para a glória de Deus. Não temas. Deus está no controle da sua família, da sua vida, dos seus problemas. Esse problema que você chegou aqui hoje, não se preocupa com ele. Fala para esse problema se preocupar com o tamanho do seu Deus. Qual o melhor problema? Eu estava preocupado com você, mas sabe o que? Recobrei o ânimo. Porque Ele é tudo o que eu necessito. Ele é o Senhor da minha vida. E o temor que eu tinha já desapareceu. Porque foi Ele que me chamou. Ele que me obrigou a entrar nesse barco. É Ele que disse: filho, entra aí. Porque eu vou vir sempre ao seu auxílio. Sempre o Senhor vai vir ao seu auxílio. O problema que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tudo na minha e na sua vida é para a glória de Deus. Pastor, por que o senhor nunca voltou da Bolívia? Porque não tem problema lá? Não falta problema. Chegando lá, quem sabe já tem problema. Mas foi Ele que me chamou. Senhor, o problema é teu, não é meu. O Senhor me trouxe aqui nesse país. Agora, Senhor, cuida do problema. Faz o sobrenatural acontecer, Senhor. Porque aquele que olha o vento nunca semeará. Aquele que olha o vento nunca conseguirá semente, não conseguirá plantar a semente para produzir nada. Mas quanto mais vento, é sinal que a sua bênção está mais perto. É sinal que o sobrenatural de Deus está chegando de uma forma tremenda na sua vida. É sinal que Deus vai te surpreender naquilo que você espera. Mas tenha bom ânimo. Ele é tudo para nós. Não tenha temor, coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por você que chegou aqui com um problema grave mesmo. E que só Jesus pode acalmar essa tempestade. Mas você vai fazer a sua parte, a parte natural,
chegar na presença de Deus com fé. Como nós cantamos hoje, a fé como um grão de mostarda. Como nós cantamos hoje que Ele vem sobre o mar. Como nós cantamos hoje que Ele vai incendiar a sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Mas tem que ser aquele problema sobrenatural mesmo. Aquilo que só Deus pode resolver. Aquilo que só Deus pode mudar na sua vida. Se você chegou aqui desanimado, temeroso, e até mesmo esquecendo que Deus está no barco, passe à frente, eu quero orar com você. Venha em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Todos nós passamos por um momento que pensamos que Jesus nos abandonou, que estamos só, mas o Senhor está presente nas nossas vidas. Quem sabe você que está nos visitando hoje aqui, pela primeira vez, ou quem sabe você que está vendo pela internet ou pela televisão, está sem solução para o seu problema. Jesus está dizendo para ti, não olhe o vento, porque o vento pode tampar com as ondas a minha presença na sua vida. Faça prova com o Senhor. Se lance para perto dele hoje e diga: Senhor, eu já não estou desanimado. Eu já não estou desanimada. Eu sei em quem confio. Eu sei quem é o Deus que me chamou. E não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal com a sua mão. Quer aceitar Jesus? O pastor logo depois vai estar orando por você. Mas alguém quer aceitar Jesus? Fazer a mesma decisão que essa irmã? Aceitar Jesus e colocar Jesus, esse Jesus sobrenatural na sua vida? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar com você também. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus. Os ventos, Senhor meu Deus, da vida, meu Pai, são só, Senhor meu Deus, para moldar nossos caráteres, Senhor. O vento, Senhor meu Deus, quando vem, meu Pai, açotar a embarcação, Senhor, é para que algo mais grande, Senhor meu Deus, venha sobre nós, Senhor. Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aqui estão essas vidas, Senhor meu Deus, que estão declarando, ó Deus, que o ânimo, Senhor, estava faltando. Orabassou, darabacalabachai. Narai soromanarabacás. Deus, em nome de Jesus, Senhor, repreenda agora, Senhor meu Deus, toda a fúria do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, toda a fúria, todo levante do inimigo agora, em nome de Jesus, cesse na vida desta mulher, oh, calabafás, torobafás, Shaddai Kias torobafés, Hanai Viondo chorobabalacás. Repreenda isso, Senhor. Repreenda isso agora, Senhor, esse laço maligno, em nome de Jesus. Repreenda isso agora, Senhor. Esse laço, Senhor. Deus, queima, Senhor meu Deus. Queima isso agora, meu Pai, em nome de Jesus. Toda obra maligna, Senhor, feita contra esta mulher, repreendemos agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Renova ela, Pai. Renova ela, alabacora machou, darabacai. Renova ela, Senhor, ricalabaçá, darabachei, naramanás. Renova, Senhor, meu Deus, com fogo, como cantamos no último canto, Senhor. Renova com fogo do teu Espírito, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Oricastoro manarabafás. Renova, Senhor, meu Deus, com fogo, toca nos lábios, toca, Senhor, meu Deus, eixe de manacaraço dodorobatei, de balamassou ramanai. Oh Deus Santo, socorro manarabachai. Renova com línguas estranhas, Senhor, e calamassou darabacás. Renova, Senhor, mesmo, cheio, calais, tondoromafás. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, renova, Senhor, renova a sua igreja, Pai. Oramassora manarabacás. Toca, Senhor, ricalamassora manai. Com fogo do altar, Jesus. Com fogo do altar, Senhor, e calamassou, daramachei, xarabalabacalamanai. Deus de amor e de glória, Senhor, Deus santo, e calamassou, daravachei, ai, salamafá, xerei, calamassou, daranai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, renova, Senhor, as forças, meu Pai. Deus, abre, Senhor, as portas, meu Deus. Oh, Deus santo, Deus amado, Senhor. Oh, aleluia. Essa oração, irmãos, para a igreja de Bolívia. Estou retornando na terça, mas vou levar cada um de vocês no meu coração. Amém? A irmã, o momento que o pastor vai orar. Chorar por esta vida. Como é seu nome, filha? Brenda. Faz assim com a sua mão. Ora comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu desejo te servir. Amém. Senhor Deus, abençoa a vida da Brenda, dá ela graça, sabedoria para te servir, dá perseverança nestes caminhos, que ela possa ser uma bênção para ti, para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe. Traz ela para o ensaio. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós nos despedimos com esta oração. Agora teremos um louvor e em seguida a bênção apostólica. Quantos vão orar pelo pastor Braz, a família? Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Braz. Conte com a oração da igreja. Não se esqueçam de orar. O Braz é o nosso missionário ali.